Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. O meu nome é Renata Saldanha, trabalho na APAI de Nova Serrana. Estou aqui hoje para trazer um convidado muito especial, um grande parceiro da APAI de Nova Serrana e de todo o movimento apaiano, para estar conversando com a gente sobre uma temática muito importante, muito discutida em todas as escolas. Mas na semana do dia 19 a 26 de junho, todas as escolas do território mineiro dão uma atenção especial a essa temática, que é a Semana Estadual de Prevenção às Drogas. E nós, da APAI de Nova Serrana, buscamos uma pessoa que a gente sabe que tem competência para falar sobre o assunto, para conversar um pouquinho com todos vocês. O objetivo nosso, enquanto educadores, é fazer com que toda a população tenha uma atenção sobre as consequências do uso de drogas em todas as esferas sociais e conscientizar a todos sobre o problema mundial do consumo dessa substância. Então, hoje, aproveitando essa oportunidade, a APAI de Nova Serrana traz aqui para vocês uma pessoa muito competente, que tem uma bagagem enorme referente ao assunto, para conversar com todos nós. Que nós tenhamos uma manhã produtiva, de muito conhecimento, aproveitando esse momento com o nosso convidado especial, que é o senhor Antônio Marcos de Oliveira. O senhor Antônio Marcos de Oliveira é o primeiro sargento veterano que atuou por 28 anos na Polícia Militar, sendo desses 28 anos, 25 anos dedicado ao município de Nova Serrana, e por 16 anos ele atuou no serviço de inteligência da Polícia Militar com foco no crime organizado e tráfico de drogas. Então é uma pessoa especial que tem uma bagagem enorme para estar conversando com a gente sobre a temática da Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Agora passo a palavra para o senhor Antônio Marcos de Oliveira. Bom dia a todos, sou o Sargento Marcos, veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente secretário de Defesa Social de Nova Serrana. Fui convidado pela APAI para falar sobre um tema complexo que causa um grande problema social. Hoje, nós estamos comemorando a Semana Estadual de Prevenção ao Uso das Drogas, que a gente inicia, que eu passo, que são 3 tópicos importantes para a gente identificar dentro das nossas casas um parente, um filho ou um irmão que esteja se envolvendo com as drogas. Primeiro, a gente tem que perceber nas ações. Hoje, no país, a gente observa que as drogas começam a entrar no seio da família a partir dos jovens, principalmente o jovem na idade ali da adolescência. Estudos recentes dizem que começa o uso da droga a partir dos 9 anos de idade. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar que esses jovens, essa criança, esse seu filho, se envolva com esse mundo das drogas. Não deixar que ele coloque pela primeira vez a droga na boca. Evitando o seguinte, acompanhando a vida do seu filho. Seja amigo dele, seja companheiro. Observe os seus amigos e os caminhos que ele está tomando. Então isso é muito importante. Por quê? O primeiro, se você conseguir, na fase de adolescência, na fase jovem, controlar o seu filho com os amigos, através você participar do dia a dia com ele, onde ele está frequentando, os locais que ele frequenta, é muito importante, porque você vai ver que com o tempo você vai perceber que a atitude dele vai mudando, o comportamento do menor ou do adolescente vai se mudando. Então é muito importante que os pais sejam amigos, acima de tudo, do seu filho. Participe das conversas, fala claramente o efeito que a droga causa na sua vida e na sua trajetória. Hoje a gente observa que essas consequências depois trazem um distúrbio familiar, umas consequências muito grandes para os pais. Muitas pessoas, a família se rompe, perde totalmente o norte. Então, a gente orienta que o pai seja amigo, acima de tudo, E uma orientação que eu passo sempre é que a gente tem que procurar
a analisar o comportamento do filho, que você e peça a ele para ser claramente que se ele usou ou nunca usou a droga. Se ele usou, procurar que a gente fala que é a fase primária, né? Quando ele começa a experimentar a droga. E você falar bastante, conversar muito com seu filho. Essa é a orientação, converse bastante com ele. Porque através desse trabalho você surge um efeito. E é muito importante que essa parte primária seja iniciada dentro da escola. A escola tem uma participação muito importante nessa questão, porque ela pode levar ao tema para os alunos e tirar essa curiosidade deles. Sempre eles têm essa curiosidade, né? A idade é uma idade de saber como é que funciona, é dos desafios. Então é a fase primária. Eu oriento que tanto a escola, que é a segunda casa do jovem, como dentro de casa o pai passe a acompanhar. Verifique bolsos, verifique celular, verifique conversas, é direito do pai, né? Mas não deixando também a liberdade dele, porque aí se você tentar reprimir demais, ele vai sentir e vai querer desafiar a sua autoridade. Então converse bastante sobre a questão das drogas para evitar que no futuro tenha problema. Depois a gente passa para a prevenção secundária, aí já é o caso da pessoa que já experimentou a droga e está tornando nocivo o uso constante. Já está passando por uma fase assim, que já pode ser dependente, né? Porque quando ele está na parte primária, ainda ele está descobrindo a droga. Já na segunda fase, ele já está entrando na parte nociva, que está começando a ficar uma dependência. Aí já parte uma coisa para o lado da saúde, né? Então a gente, uma dependência química. Então tem que fazer um acompanhamento com um especialista na área, para entender qual que é a fase que ele se encontra. Então aí já que você já começou com um diálogo aberto com ele no início, porque o primeiro, que é isso, você dialogar, para ele não usar pela primeira vez a droga. Ele usou a primeira vez, aí você tem que entrar na parte secundária, que é procurar um especialista, um psicólogo para conversar, para entender. Então a gente chega nessa fase, você já está na parte da saúde, você já passa para a terceira parte que a gente fala, que é um tratamento, né, já com um profissional da área sobre essa questão de droga. Falando, a gente passando por essas 3 etapas, né, evitar o primeiro contato com a droga. O segundo, já que teve o contato, no segundo passo, você vai entrar na parte de conversar, na parte de tentar sair fora dos efeitos que causam dentro da família. E o terceiro, que é a fase da saúde, que é acompanhamento médico. Mas que fica aqui a minha orientação, que seja amigo do seu filho, porque muitos problemas familiares acontecem de acordo com a droga, que infelizmente conseguiu entrar dentro da sua família. Então a gente tem muitos casos aí, né, de briga de familiar, ruptura de famílias por causa a droga entrou dentro da sua casa. Mas a gente está aqui para poder orientar. A escola faz um belo trabalho nessa parte de orientação e o profissional de segurança hoje está preparado para atender o jovem, para orientá-lo. Nós temos vários programas aí, né, igual a Polícia Militar tem o caso do ProERD, que é um belíssimo programa de resistência às drogas, né? Então a gente trabalha aqui em Nova Serrana também com esses projetos junto às escolas, de palestras, orientação com esses jovens. O esporte é excelente, você conseguir introduzir no seu filho um talento, procurar que ele faça algum tipo de esporte para ele evitar esses contatos, né? E os caminhos que a gente orienta. No mais, um bom dia a todos, muito obrigado e nós estamos aqui na Secretaria de Defesa Social à disposição, a Guarda Municipal, para que qualquer dúvida, a gente está à disposição. Hoje a PAI faz um belo trabalho, parabéns à PAI aí, parabéns ao Estado de Minas, né, nessa semana belíssima de prevenção, né, que o importante é prevenir, depois a gente combater. Muito obrigado. Olá, boa noite. O Brasil não dispõe de dados recentes sobre o consumo de álcool e drogas, mas a última pesquisa nacional de saúde de 2019
divulgada em novembro do ano passado pelo IBGE, mostra que 26,6% da população com 18 anos ou mais costuma consumir bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. Em 2013, o percentual era de 23,6%. A alta mais expressiva foi entre as mulheres. E na edição de hoje nós vamos falar sobre o tema e também sobre a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que começa amanhã, sábado. Nossa convidada é Soraya Romina, subsecretária de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais. Olá, Soraya, boa noite, tudo bem? Boa noite, Érica. Boa noite a todos que acompanham a Opinião Minas. Boa noite, Soraya. Soraya, eu trouxe aqui na abertura do programa alguns dados que são antigos, mas são os últimos que a gente tem, para poder falar desse consumo de álcool e drogas aqui no Brasil. A gente consegue dizer, ter uma percepção, você que está mais na área, sobre essa crescente, ela vem acontecendo a cada ano? Veja bem, Érica, a nossa percepção é que, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19, as pessoas estão fazendo mais uso, principalmente de bebida alcoólica, né? Essa é uma percepção geral. Você trouxe um dado interessante em relação aos dados do IBGE, que apontam o aumento do consumo de álcool pelas mulheres. É uma evidência também que tem chegado para todos nós que trabalhamos com política sobre drogas no governo do Estado, e muitas vezes esse aumento de consumo está relacionado, em larga medida, a inúmeras propagandas, especialmente lives, que têm sido transformadas em ambientes de apologia ao uso de bebida alcoólica. Soraya, eu trouxe aqui um recorte, mas falando de dados nacionais, né? Você poderia falar com a gente mais a situação aqui do nosso estado, de Minas Gerais? Posso sim, Érica. Veja bem, em 2015, a Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, ela desenvolveu uma pesquisa intitulada Conhecer e Cuidar. Nós pegamos os dados dessa pesquisa e fizemos uma estimativa para entendermos o tamanho do problema em Minas Gerais, né? Considerando aí a nossa população de cerca de 21.200 habitantes, 21 milhões, desculpa, e 200 mil habitantes, nós identificamos nessa estimativa que nos últimos 12 meses, 50% da nossa população fez uso de bebida alcoólica. Eu estou falando, então, de um universo de mais de 10 milhões de pessoas, né? Além disso, desse total de população de Minas Gerais, 11%, ou seja, 2 milhões e 400 mil pessoas, têm problemas relacionados ao abuso de álcool. E cerca de 3,8% desenvolveram dependência de álcool, 810 mil pessoas. Em relação ao uso de drogas ilícitas, nós identificamos que 6% da nossa população, ou seja, 1 milhão e 200 mil pessoas, fazem uso regular de drogas ilícitas. 3%, ou seja, 640 mil pessoas, vivem uma situação de abuso de drogas ilícitas e 2,5% desenvolveram dependência, ou seja, 540 mil pessoas. Ou seja, é um cenário preocupante que merece a atenção do poder público e de toda a sociedade. E diante desses números, desses dados que você compartilhou aí com a gente agora, senhora, é que foi pensada também essa Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que começa amanhã, no sábado, dia 19, e vai até o dia 26 de junho, não é isso? É isso mesmo, Érica. Olha, é uma Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que, na verdade, está dentro de um guarda-chuva de uma agenda global. Nós temos o Dia Mundial de Prevenção às Drogas no dia 26 de junho e a Semana Nacional de Prevenção às Drogas também nesse período aí de 19 a 26 de junho. Em Minas Gerais, o nosso objetivo é dar visibilidade ao tema, conclamar todos os atores sociais a adotarem uma postura de prevenção às drogas, com especial atenção às nossas crianças, adolescentes e jovens. Quando eu digo de uma postura de prevenção, é uma postura voltada à atenção a esse público, de forma a minorar ou evitar e retardar, talvez,
o uso de substâncias psicoativas por esse público. Esse ano estamos trazendo o tema prevenção, esse é o plano, no contexto da pandemia da Covid-19. Todas as atividades serão realizadas em formato virtual, por meio de mecanismos de comunicação remotas e transmitidas via redes sociais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da SEDESI. Nós temos uma agenda que começa no dia 19 agora, melhor dizendo, no dia 21 de junho, segunda-feira, às 10h30, faremos uma live de lançamento ou de abertura da semana, contando com a participação, inclusive, da Organização Pan-Americana de Saúde. É um debate muito importante porque vamos trabalhar a perspectiva da prevenção. É bom que toda a população perceba que tipo de abordagem nós fazemos no campo da prevenção. Estamos falando de uma abordagem na perspectiva da promoção da saúde, do desenvolvimento de fatores de proteção, de habilidades socioemocionais como empatia, desenvolvimento da espiritualidade, respeito às regras sociais, convivência fortalecida com os familiares e com a comunidade, enfim, habilidades importantes para a vida como um todo. No dia 22, eu quero convidar todos que nos assistem aqui para participarem de um webinário integrado SEDESI, Polícia Militar e UFMG. Esse webinário vai acontecer de 8h30 às 12h30 e nós estamos trazendo pelo menos 2 professores da Universidade Federal de Minas Gerais muito gabaritados. O primeiro deles é o professor Carlos Tagliati, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai dizer para a gente das drogas mais presentes no Brasil, sobretudo aquelas conhecidas como drogas high-tech, muito usada pelo público jovem. Vale a pena ouvir o professor Tagliati, como também a professora Ana Lúcia Godard, que vai fazer uma viagem conosco, mostrando o percurso de um copo de álcool no cérebro. Muito interessante a pesquisa da professora Ana Godard, vale a pena assistir. No dia 23, na quarta-feira, às 16 horas, teremos uma live discutindo políticas públicas de prevenção, uma agenda necessária, com a participação da subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Andressa, e também com o doutor Rodrigo, da Polícia Civil de Minas Gerais, fazendo um debate sobre repressão qualificada como uma estratégia de prevenção às drogas. E no dia 25 de junho, encerrando a semana de prevenção, às 9h30, nós vamos lançar o Plano Mineiro Estadual de Cuidados e Tratamento e Prevenção do Uso e Abuso de Álcool, Tabaco e outras drogas. O plano é um instrumento de gestão, de orientação e de planejamento que vai ajudar os 853 municípios mineiros a desenvolverem as suas políticas públicas locais sobre drogas. Nós temos um conjunto de diretrizes, de objetivos, de estratégias contidas nesse plano que vão ajudar, como eu disse, os municípios a construírem suas agendas locais de políticas sobre drogas. Eu convido a todos para participarem conosco, como eu disse, todas as atividades serão transmitidas pelas redes sociais da SEDESI. Lembrando que toda a programação é gratuita, aberta nessas redes. No final do programa, eu vou pedir para a Soraya reforçar para a gente, nós vamos deixar aqui no link para vocês, tá bem? Olha só, eu queria saber agora, Soraya, para pedir para você falar com a gente agora, sobre a questão de acesso a tratamentos, por exemplo, aqui no estado. O que a gente tem nessa rede pública? Então, é bom você ter tocado nesse assunto, Érica. O governo do estado, ele mantém um Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, conhecido como CREAD. No contexto da pandemia, todo o trabalho do CREAD está sendo desenvolvido em formato digital, por meio de plataformas de comunicação remota, e nós temos, então, ofertas de acolhimento e orientação para as pessoas que vivem o drama da dependência química e também seus familiares, além de grupos de apoio aos familiares e também de prevenção de recaídas para aquelas pessoas que já iniciaram o tratamento e precisam de um suporte para continuar nessa caminhada de superação da condição em que vivem. Esses grupos estão sendo desenvolvidos por meio de WhatsApp, com acompanhamento da nossa equipe técnica do CREAD. As pessoas que precisarem ou que necessitam de informações ou que precisam de ajuda para buscar algum tipo de tratamento, podem acessar o CREAD pelo telefone 31
3273-6204 ou pelo nosso endereço eletrônico creadmg@social.mg.gov.br. Além disso, é importante destacar que o governo do estado financia vagas em comunidades terapêuticas acolhedoras. São espaços de cuidados e tratamento onde as pessoas são acolhidas de forma absolutamente voluntária e podem permanecer por um período de 6 a 9 meses para que construam um novo projeto de vida, um processo de superação da condição em que vive. Além disso, nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, vários dispositivos que estão voltados também aos cuidados e tratamento das pessoas que vivem o drama da dependência química, começando pelas unidades básicas de saúde, os conhecidos centros de saúde, e passando também pelos centros de apoio psicossocial, os CAPs, os CERSANs, os CAPs-ADs, que são voltados, então, ao acolhimento daquelas pessoas que vivem o drama da dependência de álcool, tabaco e outras drogas. Enfim, são diferentes ofertas, tanto dentro do Sistema Único de Saúde, como aquelas que eu disse relacionadas à política de desenvolvimento social com foco no trabalho das comunidades terapêuticas acolhedoras. Eu reforço aqui que o nosso Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, o CREAD, está à disposição da população mineira para prestar orientações, enfim, acolher e orientar da melhor forma possível as pessoas que buscam um tratamento e também os seus familiares. A gente vai deixar todos esses contatos que você passou aqui para a gente, bem como o site também, para o pessoal acompanhar essa Semana Estadual de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas. Queria te agradecer pela entrevista, muito obrigada. Obrigada a você.